Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Alexandre Bruno Barzani de Santos. Estou sendo orientado pelo professor Dr. André Cabral Honor nessa pesquisa de iniciação científica, diz o Índio, análise dos requerimentos indígenas de liberdade na capitania do Grão-Pará Setecentista, no 28º Congresso de Iniciação Científica da UNB e 19º Congresso de Iniciação Científica do DF. Introdução. O trabalho investiga requerimentos indígenas de concessão de liberdade concebidos pelos nativos e registrados pelo Procurador dos Índios, os quais evidenciam a apropriação originária de instrumentos legais lusitanos para assegurar os seus próprios interesses ou diminuir suas perdas coletivas. Diz a Índia, diz o índio, são as palavras iniciais mais comuns dessas solicitações. Esses registros demonstram como os povos originários lidaram com a sociedade colonial e suas dimensões, resistindo, interpretando e adaptando-se àquele espaço em constante transformação. Para o presente trabalho foram eleitos os seguintes recortes, como fontes, 5 requerimentos indígenas, como período temporal, último quartel do século XVIII, como território capitania do Pará, do estado do Grão-Pará e Rio Negro. Dessa forma, a presente investigação debruça-se sobre o Vale Amazônico após a instalação do Diretório Pombalino, em maio de 1757, percursionado pela Lei de 6 de junho de 1755. Metodologia. Pesquisa de natureza qualitativa de escopo documental e bibliográfico insere-se no campo metodológico de história social indígena, a qual prima pela compreensão dos acontecimentos históricos pelas lentes dos próprios nativos. Para tanto, realizou-se uma análise documental de 5 requerimentos indígenas a contrapelo impetrados pelos indígenas Antônio José, Jorge Francisco, Madalena, Patronila e Josefa Martinha, a Junta das Liberdades, os quais evidenciam suas leituras particulares dos mundos metropolitanos, enquanto sujeitos históricos e agentes políticos. Para essa investigação, a contrapelo, o trabalho precisou basilar-se pela ferramenta teórico-metodológica de Steve Stern, da resistência adaptativa, bem como para compreender a confecção desses documentos como mais uma das formas dos indígenas assegurarem seus direitos frente às demandas coloniais, bem como a ferramenta de experiência de contatos do historiador social Edward Thompson necessária para a averiguação de como esses nativos se apropriaram da cultura jurídica lusitana em uma longa duração. Então, não foram meras reações espamódicas. Resultados. A investigação demonstrou que todos os indígenas requereram suas liberdades pela Lei de 6 de junho de 1755, ao passo que criticaram as limitações impostas pelo Diretório Pombalino, Diretório dos Índios. José criticou o serviço de soldada criada pelo diretório, a qual para mesmo não é mais que uma mera escravidão, palhada com o nome de liberdade, solicitando à rainha provisão para retornar ao seu lugar de origem. Madalena e Patronilha desaprovaram a conduta de seus diretores, os quais queriam transferi-las das vilas em que viviam para aplicá-la a outro serviço a que ela não foi criada ou mandá-la servir a quem ele muito lhe parecer contra a vontade da suplicante. Solicitaram então permissão para continuarem nas casas dos moradores que as criaram. Antônio e Jorge reprovaram a sugestão em que se acham os índios, não podendo sair das mesmas povoações para outra qualquer parte, onde lhe convier. Esses indígenas requereram então provisão para transitar entre os sertões e os locais lusitanos. Sertões não aqueles de Graciliano ou de Guimarães, sertões como áreas despovoadas de bandeiras lusitanas. Discussão, conclusão. Pautando-se pelas importantes contribuições de Mauro Coelho e Patrício Sampaio, compreende-se a Lei de 1755 como produto de um anseio metropolitano pela maior demarcação possível de terras, no contexto do Tratado de Madrid. Em razão disso, a coroa elevou os indígenas à qualidade de súditos portugueses, provendo-os de uma liberdade ampla de comércio aos governos e espacialidade. Já o Diretório foi um ordenamento eminentemente colonial, elaborado em função das críticas e exigências dos colonos para que a lei de 1755 não impedisse o uso da mão de obra originária em seus interesses particulares. Os indígenas pesquisados compreenderam as distinções entre esses dois ordenamentos através da experiência de contato com os saberes e agentes ibéricos, resistindo adaptativamente ao posicionar em defesa de suas solicitações à ampla liberdade concedida pela Lei de 1755 de forma antagônica à realidade tuteladora e colonial do Diretório Pombalino. Palavra-chave: Diretório Pombalino, Lei de 6 de junho de 1755, Indígenas, Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Excelente congresso, pessoal.